Filho de Deus e tinha revelação, não consegue ver o Senhor. Rejeita o Senhor, conforme o que está escrito. Ele não mudou, ele faz da mesma maneira. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Porque eles estavam enxergando naturalmente. Espiritualmente estava tudo cego, não podiam ver Deus. Aí eles perguntaram. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosse cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, se ele fosse cego, não tinha pecado. Mas como ele dizia o que enxergavam, que conheciam, que enxergavam, agora o pecado estava em todos eles. Que pecado? Incredulidade. Eles não criam em Jesus. Assim como eles não creram no testemunho daquele cego, que Deus abriu os olhos deles, que Jesus abriu os olhos deles, eles também não criam no ensinamento de Jesus. Aí estava o cego, espiritualmente falando. O mundo está cheio disso. E disse-lhe, vou só repetir isso aqui, e disse-lhe Jesus: se fosse cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A incredulidade no Senhor ou na palavra de Deus permanece. O mundo está cheio disso. Cheio de pessoas dessa maneira, irmão. Cegaram. Pessoas que tiveram seus olhos abertos. Quando Deus estava fazendo a obra na terra, através de seu profeta. Antes do Senhor Jesus apresentar a eles, muitos viram. Depois que o Senhor Jesus, que o profeta da era apresentou ele, aí muitos cegaram. De tal maneira, e quando isso aconteceu, o que foi que aconteceu? Eles creem no profeta, no homem, o chamado Irambana, e rejeitam o Deus da criação e da salvação, que é Jesus Cristo, o grande Espírito Santo na terra. Amém? Aí a promessa para nós. Qual é a promessa para o povo de Deus nessa era? É ser cheio desse Deus. Mateus, que eu creio que é 25, parece, que fala das virginésia. Ali está. A promessa é ser cheio do Espírito Santo. E esse povo, essa igreja que recebe ou é cheia do Espírito Santo, nessa grande hora, dessa voz, dessa trombeta, que eles subirão em uma nuvem, para encontrar o Senhor nos ares. Amém. Agora, que nuvem é essa? Nuvem de poder, nuvem de glória. Amém. O Senhor Jesus, o grande Espírito Santo, o poder de Deus. É isso que é. Mas as pessoas cegaram muita gente de tal maneira que não pode ver essas coisas. Eles acham que a nuvem é como essas nuvens naturais aí. A nuvem é Jesus. A nuvem é o poder de Deus. Amém. A nuvem é a glória de Deus. Como a coluna de fogo é o poder de Deus, é a glória de Deus para todos os que creem. Amém. Mas agora, nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo que estamos vivendo na terra, Deus não está fazendo a obra através da coluna de fogo, Ele está fazendo através da nuvem.
A coluna de fogo foi para o profeta na era. Foi isso que foi, porque o profeta foi enviado para a era escura, cega, nua, miserável, que não tinha nada. Então tinha que ter a coluna de fogo, essa luz. É um tipo perfeito, irmão, do pessoal que saiu do Egito para nós. Isso é claro para nós. Então, a coluna de fogo veio, tomou o profeta, se revelou, fez a obra, se revelou nessa terra, e quando ele se revelou, por completo todos venceram, aí ele desceu. Juiz supremo na terra, Jesus Cristo. Eu acho que eu li a mensagem aqui de uma vez que eu vim. Eu preguei já algumas mensagens sobre isso aí uns dias atrás. É a mensagem Atração sobre a Montanha, que está escrito que o profeta apresenta e diz, esse aí é Jesus. Apontando exatamente, ele diz, quando eu virei a foto, aí está Jesus. Que foto? Essa foto da nuvem. A atração sobre a montanha, você pode procurar lá, eu não lembro qual é o parágrafo, parágrafo 34, por ali assim, você vai encontrar isso aí. 34, 35, por ali assim. Você vai encontrar o profeta dizendo isso aí. Na mensagem do nascer do sol, o profeta, ele não diz diretamente ele é Jesus, ele disse isso aí é Cristo, não, isso aí mesmo que é a mesma pessoa. Essa daí ele diz, esse aí é Cristo, aí está a boca, aí está os olhos, aí está a barba, aí está tudo. Ele diz desse jeito. Quando ele virou a foto, também ele fala nisso. Ele diz, aí é Cristo. E nessa outra mensagem, que é Atração sobre a Montanha, ele não diz Cristo. Cristo nós sabemos que é a unção. Cristo é a unção. O Espírito Santo, a mesma pessoa. Nós sabemos disso. Mas aí lá nessa mensagem, Atração sobre a Montanha, ele não chama Cristo, ele chama Jesus. Esse aí é Jesus. Aí, irmão, o mundo está aí. As pessoas dizem que crê na mensagem do profeta. Não crê, não. Se eles crescem na mensagem que o profeta apresentou, eles recebiam. E por que rejeitam? Porque não crê. Eles têm suas próprias ideias. Quer dizer, eles foram ensinados por alguém que corrompeu a mente dessas pessoas de tal maneira que eles não conseguem receber o Senhor. Vou dar um testemunho para vocês, porque essa mensagem eu vou botar no YouTube e creio que a pessoa que vai ouvir, a pessoa tem muita gente ouvindo essas mensagens que a gente tem pregado. E está crescendo cada dia o canal, o número de inscritos. E eu vou falar algo para vocês, porque eu creio que tem uma pessoa que eles ouvem essas mensagens. Eu senti uma grande alegria no coração agora há poucos dias, irmão. Porque eu vi algo no status do celular de uma pessoa. Eu tenho o número dele. Vocês sabem que eu fiz uma viagem para o Campo Grande, parece que é Campo Grande, ali no Mato Grosso do Sul. Eu tive uns dias ali com os irmãos ali, que cria como eu, que viemos do ensinamento do pastor João Batista Gomes, que Deus já o levou. E lá com o pastor João Batista Gomes, eles não criam nisso. Eles não criam que Jesus desceu, que aquela nuvem é Jesus, o Senhor. Que os anjos formaram e aqui dali era o Senhor, Jesus. Eles não criam. Eu preguei lá 3 dias. Na verdade eu não preguei lá, eu li a mensagem. Porque eu não queria pregar para não dizer que eram minhas ideias. Eu li as mensagens que falam nesse sentido e citei alguns parágrafos que falam da descida do Senhor ali naquela nuvem, que aquela nuvem era o Senhor. Mas eles lá não criam. Mas uns homens, umas pessoas, uns irmãos muito humildes, não teve nenhum problema, graças a Deus, Deus nos deu essa graça, somos irmãos, estamos na caminhada. E o pastor deles lá que eu não conhecia, que é o pastor Marlon, também um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Mas eu sabia que eles não criam na vinda do Senhor, na segunda vinda do Senhor aí nessa nuvem.
Então, eu vi no extrato dele, agora há pouco dia, o retrato da nuvem. Do rosto do Senhor Jesus Cristo no extrato dele, e bem no meio estava escrito: eu creio. Eu me alegrei muito com isso, irmão, quando eu vi isso no extrato do pastor Marlon. Porque ali estava o foto do Senhor Jesus, do rosto, da forma dessa nuvem, o rosto, o Jesus ali, o foto. E bem no meio estava escrito: eu creio. Irmão, se ele não cresce, ele não ia botar uma coisa dessa. Se ele não cresce, ele nem a nuvem botava, porque eu conheço pessoas que não creem que Jesus desceu nessa nuvem, que a segunda vinda de Cristo se cumpriu ali. Eles não querem nem saber disso. Vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei se vão gostar ou não. Quando eu estava no Tabernáculo Emanuel, lá tinha um retrato da nuvem, lá na parede, detrás do púlpito, do rosto do Senhor, da forma daquela nuvem. Quem desenhou isso lá foi o Aureni, mas eu, porque eu era quem tinha a chave da igreja, eu era quem ia abrir a igreja, o Aureni desenhando e eu lá mais ele. Eu era para estar mais ele, que eu não desenhava nada, ele era quem desenhava. Ele foi quem desenhou essa nuvem lá 2 vezes, a pedido do pastor João Batista Gomes. E o pastor João Batista Gomes, Deus o levou quando chegou o tempo certo, e ele nunca pregou sobre aquela nuvem, para ninguém. Nunca. Só era uma foto que tinha lá, ninguém sabia nada. Eu pelo menos não sabia, quando eu estive lá. Mas eu vi falar algum tempo atrás que foi apagada essa nuvem de lá. Com a partida do pastor João Batista, o Mazinho foi quem tomou a liderança da igreja, nós sabemos que ele é que é o pastor do Tabernáculo Emanuel. Até onde eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, eu não posso provar isso porque eu não andei mais lá, eu não sei. Mas eu soube que algum tempo atrás foi mandado apagar a nuvem de lá. Aquele foto do retrato do Senhor Jesus lá de trás do púlpito. Aí por aí vocês veem. Se isso for verdade, isso mostra o pecado de cada um. Que pecado? Incredulidade na mensagem que foi revelada e manifestada na terra nesse tempo, conforme aquilo que o profeta falou. Porque a Bíblia diz, irmão, a Bíblia é clara, a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão do profeta. Amém. Qual é o galardão do profeta? A vida eterna. Amém, amém. É isso que é. Rejeitar a mensagem do profeta é rejeitar o profeta. Você sabia disso? A pessoa que rejeita o profeta de Deus, rejeita a Deus. É desse jeito que é. Rejeita também o Senhor, aquele Deus que ele apresenta. Não tem como escapar isso. A gente sabe que é assim. Não pode, a pessoa não pode ter vida eterna nem salvação sem receber os vasos que Deus envia. Não existe isso. Para ter salvação tem que receber os vasos para poder receber o Deus que está nesse vaso. Se rejeitar o vaso, rejeita também a Deus. Aí não pode ser salvo. E rejeitar a mensagem é rejeitar o mensageiro. É rejeitar o vaso que Deus enviou. Porque se fosse outra pessoa que tivesse falado isso, aí eu estou calado. Mas não foi o profeta que as pessoas professam crer que falou? Então tem que crer. Se crer no profeta, tem que crer em toda a palavra. Amém, amém. Não pode rejeitar a palavra. Se rejeitar, rejeita Deus. Então, dessa maneira. Então veja bem o que eu vou dizer para vocês. Eu não quero nem saber. Uma coisa eu estou seguro, e creio que vocês também. Uma coisa eu estou certo. Deus abriu meus olhos. Amém. O Senhor Jesus, essa revelação da segunda vinda de Cristo na terra, nessa nuvem, a mim foi revelado. Eu vejo isso claramente. Não vejo com estes olhos
Aqui, eu estou falando que eu vejo com os olhos daqui da fé. Amém. Pela palavra escrita. Não é por causa de uma história de alguém. Eu não creio, irmão, que ali é a segunda vinda cumprida, porque pastor fulano de tal disse, porque pastor fulano de tal disse. Não, senhor. Eu creio porque eu vejo na mensagem, eu creio na mensagem, e vejo na Bíblia. Amém, amém. É por isso que eu creio. E é por isso que eu sou uma testemunha fiel e verdadeira e bem segura disso, da segunda vinda de Cristo na Terra. É desse jeito que é. E eu posso provar para qualquer pessoa que estiver em cima da terra, que dizer que não crê nisso, que ele está errado. Posso provar pela Bíblia, não é pelo meu pensamento. Mostrar para ele na Bíblia e pela mensagem que ele está crendo o contrário àquilo que ele diz que crê. Seja quem for, pessoa. Então eu me alegrei muito quando eu vi o extrato do pastor Marlon. O retrato da nuvem, o retrato do Senhor na forma daquela nuvem, né? E o nome, eu creio. Agora, crer tem que dar testemunho. Aqui está escrito. Eu vou citar para vocês. O apóstolo Pedro disse isso. Antes de eu citar isso para vocês, eu vou falar algo para vocês, irmão. Quando eu comecei no ministério, eu acho que vocês sabem disso, eu comecei a ensinar exatamente o ensinamento que eu recebi através do pastor João Batista Gomes. Era o que eu ensinava para a igreja, porque todos aqueles que estavam comigo criam daquela maneira. Quer dizer, aqueles que vieram e outros que estavam ouvindo, porque era o que eles estavam ouvindo. Mas quando a graça de Deus me alcançou, o Espírito Santo verdadeiramente veio a mim e abriu meus olhos espirituais para ver a hora que estava vivendo, conforme aquilo que o profeta tinha falado e revelado, que o Senhor tinha revelado através do profeta. Quando eu vi isso, eu disse para a igreja. Nós nunca fomos muito. Nesse tempo, talvez nós fôssemos umas 15 pessoas. Talvez fosse o tanto de hoje, né? Mais ou menos isso. Eu sei que eu disse para a igreja. Eu digo, olha, vou dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje em diante, eu vou ensinar nessa igreja a segunda vinda de Cristo nessa nuvem. Isso aí é o Senhor. Eu tinha desenhado também ela lá na parede. Eu mais um sobrinho meu, ele desenha e eu mais ele fizemos lá. Eu digo, a partir de hoje eu vou ensinar isso, a segunda vinda. Essa nuvem é o Senhor. Ele desceu. Ele se revelou e está na terra. Eu digo, o que não crê, achar que isso não é, o que não quiser crer, o que não crê, é livre para seguir seu caminho. Eu fui claro para a igreja, irmão. Eu digo, o que não crê é livre para seguir seu caminho. Congregar onde quiser, seguir sua fé como você quiser. Mas aqui, eu vou ensinar e pregar aqui na igreja isso aqui. A segunda vinda de Cristo na terra, nessa nuvem. Amém. Amém. Até hoje estão todos eles lá. Nunca saiu nenhum. E todos eles creem. Amém. Então, passei a pregar o que eu prego hoje por aqui, aonde eu vou é assim, e a igreja ficou lá. O que eu estou querendo dizer para vocês, eu vou citar agora, é Atos capítulo 4, aonde está escrito que o apóstolo Pedro e João, depois que oraram por aquele homem na igreja formosa, que ele foi curado também, era um aleijado desde o ventre da sua mãe, nasceu aleijado, e Deus se manifestou e curou aquele homem. Então eles foram interrogados por os religiosos. Por religiosos, aqueles homens, né, bem poderosos, vamos dizer assim, no sentido religioso. E disseram para eles que não era para ensinar naquele nome. No nome do Senhor Jesus. E Pedro disse para eles, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu estou usando isso aqui para dizer uma coisa para vocês, porque eu acabei de falar. Olha, irmão, um homem
em cima da terra, que tem tido um encontro com Jesus Cristo, verdadeiramente tem recebido a revelação, ele vai ensinar e pregar aquilo que Deus revelou a ele, conforme está escrito, não é um pensamento. Creia quem quiser crer, rejeite a ele quem quiser rejeitar, mas ele vai pregar a palavra. Amém. Pode ser para rei, pode ser seja para quem for, não tem essa. Ele vai dar testemunho e ensinar exatamente aquilo que foi revelado, que ele sabe que é a verdade, que é o que está escrito. Muitas pessoas na terra, ou algumas pessoas, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas, eu estou falando, vou falar no sentido ministerial, às vezes em alguns lugares, alguns ministros não pregam a mensagem, como ela foi revelada, conforme a segunda vinda de Cristo aí nessa nuvem, quando ele desceu. Não prega porque sabe que se pregar, a igreja vai embora. Muitos vão deixar a igreja e ele vai ficar só. E muitos não querem perder a igreja. Dinheiro. Estão olhando para os dízimos da igreja e dinheiro, e sabem que se eles for pregar, muitos vão deixar. Mas o homem de Deus não é assim não. O homem de Deus prega a palavra, irmão. Como ela é, como ela foi revelada. Quem quiser ouvir, quem quiser, fique. Quem não quiser, vai embora. Ele não está pregando por causa de dinheiro. Ele está pregando porque ele ama Deus e sabe o chamado de Deus na vida dele. Amém. Amém? É desse jeitinho que eu estou dizendo para vocês. Então esse pobre, esse homem aqui, interrogaram ele de todo jeito por esses aí. Ele disse, maravilha, se ele é pecador, eu não sei, eu só sei que eu estou enxergando. Eu também só tenho uma coisa para dizer. Muitos dizem que isso aí é falso. Isso aí é invenção de alguns homens, principalmente de alguns homens do sul. Isso aí não é invenção coisa nenhuma, isso aí abriu meus olhos espirituais. Hoje eu tenho uma vida espiritual totalmente diferente daquela que eu tinha algum tempo atrás. Eu não quero nem saber para os outros o que é. Eu só sei que depois que eu recebi isso aí, meus olhos espirituais foram abertos e minha vida foi mudada por completo. E nada pode me parar. E só Deus pode fazer essa obra, mas ninguém pode. E não é um homem me dizendo que é desse jeito. É o Senhor dizendo e mostrando para mim na palavra. Amém? Essa é a nossa segurança, irmão. Vou encerrar. Mas eu vou ler uma escritura porque eu citei algo ainda agora que eu acho que você nem se lembra mais e eu quero deixar claro para vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses capítulo 4. Só porque tem um versículo lá, eu falei algo, e eu quero que vocês vejam bem claro isso. Vamos ler do versículo 13 em diante. Uma escritura muito conhecida, mas a escritura é assim, irmão. Você pode ler a Bíblia todo dia, e muitas vezes você lê a Bíblia todo dia e passa por cima e não dá fé das coisas, não vê. No momento certo, Deus vem lhe mostrar algo que você nunca lia, que ele nunca tinha visto. Vamos ler. Versículo 13 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Olha, esse é o versículo que eu quero que vocês vejam. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Veja bem o versículo 17. Esses que ressuscitarão primeiro, depois nós somos arrebatados juntamente com eles em quê? Nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Esse encontramento que a igreja de Deus tem para encontrar com o Senhor nos ares, tem que subir na nuvem. Aqui está dizendo. Que nuvens é essas? Nuvem de poder? Nuvem de glória? O poder de Deus. Que poder de Deus? É Jesus Cristo. Ele é a nuvem. É Ele quem nos leva. Mas como é que é Ele se tem que encontrar Ele nos ares? Ele é o grande Espírito Santo. Então esse poder nos pega e nos leva. Essa nuvem de glória são nuvens de testemunho. São aqueles que ressuscitaram dos mortos junto com os que estão vivos, que formam esse poder, que é essa nuvem que é Jesus. Amém. Isso é claro, irmão. Consegue ver isso? Amém. Querem ver como é a Bíblia, como não é meu pensamento? Amém. Hebreu 10. Para encerrar. Hebreu 10 que eu disse, não foi? Sim, eu acho que não é Hebreu 10 não, deixa eu ver se é Hebreu 10. Deixa eu ver bem aqui, ó. Hebreu capítulo 2. Não é 10, é 2. Hebreu 2 está escrito assim. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa tributação. Não, não é aqui não. Vou ver se é Hebreu 12. Porque não é aqui também não. Não é no 10, não é no 11, vamos ver se é o 12. É, Hebreu 12. Está escrito assim. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então é isso aqui que eu queria ler. Veja bem. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha.
arrodeado de uma tão grande nuvem de testemunho. Então nós já sabemos que essa nuvem é os testemunhos. Amém. Aquela nuvem que ocultou o Senhor foi os testemunhos, que foram os filhos de Deus, aqueles do Velho Testamento, que subiram com ele. Testemunho. Ali, quando ele desceu, da forma que formou aquele... Quem foi que fez aquilo ali? Os anjos. Os 7 anjos das 7 igrejas desceram e formaram aquilo dali, aquela pirâmide, ali estava. Testemunho. Poder de Deus. E é nessas nuvens que vamos subir. Que nuvem? Nuvem de testemunho. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estão vivos serão transformados e subiremos nessas nuvens. Amém. A encontrar o Senhor dos ares. Poder de Deus, o grande Espírito Santo. Vocês podem ver isso, vocês creem isso. Não tem como duvidar disso, meu irmão. Aí como é que pode duvidar e dizer que ali não era Jesus? Não foi Jesus? Irmão, é tão claro isso na Bíblia. É só ler Apocalipse, capítulo 2. Você lê as 7 eras da igreja, desde a era de Éfeso até a última era, você vai sempre encontrar dizendo que ele está no meio dos 7 castiçais de ouro. Aquele que está no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem é esse? Jesus. Amém. Ou não é? Glórias a Deus. Mas, irmão, é muito simples isso para mim, ó. Isso me alegra, com certeza. Então é ele, foi ele que fez a obra de cada era. Jesus, ali ele só fez descer. Tinha cumprido a palavra, que era a última era, tinha se revelado e ele desceu. O mesmo que estava no meio de todas as igrejas. Aí ele toma esse povo, leva no arrebatamento, nessa nuvem de testemunho, que são seus filhos, o povo na terra. Aí se encontra ele nos ares, 7ª dimensão, festa das bodas, depois o milênio. Aí a eternidade. Amém? Amém. É isso que é, irmão. É a escritura. Podemos duvidar disso, não? Porque isso é verdadeiro. É a Bíblia, é a mensagem, é o que está escrito, foi o que foi revelado. Mas o mundo está aí. Muitos deles enganados, rejeitando o Senhor, porque estão olhando para essa nuvem como uma nuvem natural. E isso não é uma nuvem natural, isso é sobrenatural, porque o Senhor é sobrenatural. Amém? Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por tua palavra nesta noite aqui, na casa de nossos irmãos. Senhor, abençoe seus corações, possa ter falado a cada um deles, e o Senhor possa vivificar essas palavras no coração de cada um, dando a perfeita revelação, Pai, daquilo que foi revelado e manifestado nesse dia, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, a mensagem dessa hora em nossos corações. Assim, obrigado, Pai. Abençoa essa família, abençoa esse lar, abençoa meu irmão Bernardo, a nossa irmã Elisete. Me abençoa para que a cada dia, Pai, através da tua bendita graça, eu possa ser, Pai, um instrumento de serventia tua nessa terra, para que esses, Pai, que estavam na tua mente santa antes da fundação do mundo, possa ser abençoado por ti, através desse vaso indigno que soa cada dia, Pai. Senhor, tenha liberdade de usá-lo para que o teu povo seja abençoado. Assim, Pai, abençoa os vizinhos de nossa irmã, ali a Jéssica, seu marido, seus filhinhos. Pedimos por eles, que o Senhor abençoe a eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te pedimos, Pai, ali pela nossa irmã Cleusa, o Carlito, o Senhor também abençoe nossa irmã, ajude a eles e possa o guardar, Senhor, o proteger nessa caminhada a cada dia. Assim, amado Deus, também te pedimos pelo nosso irmão Carlinhos, pela sua esposa, a irmã Nazaré, seus filhos, todo o seu povo, a sua família, Pai. Assim te pedimos por eles em nome de Jesus Cristo e pelo povo desse lugar. Que o Senhor abençoe o povo dessa cidade, nesse lugar. Tenha misericórdia dessas almas e o Senhor, que é esse Deus que preenche os céus e a terra, o único que tem poder de convencer os corações para ti, possa ir ao encontro dessas almas aprisionadas. Te pedimos pela Totonha, a sua família, suas filhas, seus netos, todo o seu povo.
Te pedimos por ela que o Senhor estimule seu coração, tire dela toda a incredulidade e que o Senhor possa estimular ela, como também sua família, para que elas possam voltar a vir, Pai, ouvir tua palavra aqui nesse lugar. Assim te pedimos por ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe conforme a necessidade de nossa amiga, Pai. Pois te pedimos para a tua glória essas bênçãos. Agora, Pai, obrigado por tudo. Entrego, Pai, a Ti todo esse culto, te pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós. Mais uma vez te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar com um hino para nós encerrar o culto nessa noite. Eu vi aqui um hino aqui para nós cantar. Vamos cantar o hino número 7, irmão. Vamos adorar. Por quanto tens escolhido o caminho estreito, o mais difícil, uma grande porção dos céus te espera, porque tem decidido. Esta foi a profecia que o anjo disse ao grande mensageiro. Isso em si produzirá a grande vitória no amor divino. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Este caminho tem provas e muitas batalhas contra o inimigo. Porém, seu Espírito Santo nos guiará até o amor divino. Já não falta muito tempo para peregrinar por esse caminho. Já se escuta a carruagem do nosso amado vindo ao nosso encontro. Caminharei esse caminho, caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim. Caminharei esse
caminho caminharei após os passos de Elohim. Quero chegar ao fim do tempo, que o amor divino vive em mim, que o amor divino viva em mim. Amém. Deus abençoe meus irmãos, uma boa noite para todos. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, Denis.